Olá pessoal, graça e paz a todos, bem-vindos à nossa escola bíblica. Nestas últimas semanas, temos buscado conhecer um pouco mais do maravilhoso Deus a quem servimos através de seus atributos, que, como deve saber, são as qualidades do caráter divino, de acordo com a sua autorrevelação, e que nos ajudam a entender melhor quem é Deus. Já sabemos que Ele é único e eterno, existe em si mesmo, não precisando de mais nada ou ninguém para existir. É também soberano sobre todas as coisas, onisciente, onipotente e onipresente. Aprendemos mais também sobre sua santidade e sobre o seu imenso amor. Hoje iremos conhecer um pouco mais sobre o Deus que salva, uma ação que tem origem no seu infinito amor pelo gênero humano e que também encontra razão de ser em outros de seus atributos, como sua bondade e misericórdia. A Bíblia diz que todas as pessoas, sem exceção, são pecadores. Isso significa que todos necessitam da salvação de Deus. Ninguém é capaz de se justificar diante de Deus por seus próprios méritos. O problema é que o pecado corrompeu a natureza humana de uma forma devastadora. Deus criou o homem bom, íntegro, dotado de responsabilidade moral e livre escolha. Mas quando o pecado entrou na humanidade através da desobediência de Adão, isso mudou. O coração do homem tornou-se irresistivelmente inclinado ao mal. A prova disso é que ninguém consegue optar a nunca mais pecar nessa vida. O homem não é pecador porque peca, mas peca porque é pecador. Por sua própria vontade, o homem não consegue amar as coisas de Deus. Ele simplesmente é incapaz de desejar aquilo que é espiritualmente bom. Por causa do pecado, o pecador sente prazer em ofender ao Senhor. Ele prefere as trevas ao invés da luz. O pecado pode ser definido como a quebra da lei de Deus. Essa lei basicamente proíbe aquilo que ofende a Deus e ordena aquilo que lhe agrada. Vejamos o que a Bíblia diz, carta de Paulo aos Romanos, verso 1. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte, porque aquilo que a lei não podia fazer por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no que diz respeito ao pecado. E assim Deus condenou o pecado na carne, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. A lei de Deus reflete seu caráter santo e comunica ao homem o seu propósito. Essa lei pode ser percebida nas obras da criação, está impressa na consciência de cada pessoa e é revelada de forma especial nas Escrituras. O problema é que ninguém consegue cumprir integralmente a lei de Deus. Mas se há lei e se há um juiz, então é justo que alguma penalidade seja aplicada. É por isso que o apóstolo Paulo escreve mais adiante que a lei traz o conhecimento do pecado. Isso significa que a lei faz brilhar a justiça de Deus em contraste com a nossa própria pecaminosidade. Algumas pessoas dizem que Deus é injusto ao castigar o homem, mas é exatamente o contrário. Deus seria injusto se não castigasse aqueles que quebram a sua lei. Se o homem é condenado ao inferno, a culpa é inteiramente sua. Paulo vai continuar explicando que a lei não pode servir como instrumento de salvação, visto que ninguém é capaz de cumpri-la. Se ninguém consegue viver de acordo com o padrão que Deus existe, como pode alguém ser salvo? A resposta para esta pergunta é a salvação pela graça mediante a fé. E assim Paulo continua a ensinar. Mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça vocês são salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça vocês são salvos mediante a fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo a fim de salvar o homem que quebrou a sua lei. Diferentemente de Adão, em Cristo não se achou pecado. Jesus fez certo o que Adão fez errado. Ele obedeceu onde Adão desobedeceu. Ele resistiu onde Adão cedeu. E ele venceu onde Adão foi derrotado.
Ele foi o único capaz de cumprir plenamente a lei de Deus. Não houve qualquer aspecto da lei que Cristo deixou de cumprir, seja ele moral, civil ou cerimonial. Com isso, ele carregou sobre si a maldição da lei. Jesus recebeu todo o peso da ira divina em lugar do seu povo. É por isso que, no aspecto legal, o pecador é justificado mediante os méritos de Cristo. Salvação tem a ver com o que Jesus fez e não com o que nós fazemos. Quando o homem morto em seus delitos e pecados é vivificado, ele passa a ser uma nova criatura. Esse processo é tão profundo e singular que Jesus o chamou de novo nascimento. Essa obra é operada exclusivamente pelo Espírito Santo, fruto da riquíssima misericórdia de Deus e do seu incalculável amor. Regenerado, o homem é capacitado pelo Espírito Santo a viver uma vida que agrada a Deus. Assim, o cristão tem prazer em cumprir a lei de Deus e ela lhe serve como orientação. Para o cristão, a lei não é mais uma regra de condenação, mas regra de gratidão. Se somos guiados pelo Espírito de Deus, então é Ele mesmo que dá testemunho de que somos agora filhos de Deus, como o apóstolo explica. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se com Ele sofremos, para que com Ele também sejamos glorificados. Nós, aqueles que já experimentamos o novo nascimento, podemos passar por sofrimentos por causa de Cristo, mas em breve partilharemos da sua glória por estarmos unidos a Ele. Até que esse grande dia venha, o Espírito nos auxilia em todas as fraquezas. Tudo isso culmina na declaração do verso 28 do capítulo 8, de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Vale lembrar que todas as coisas são todas as coisas mesmos, boas e ruins. Nada escapa à soberania do nosso Deus. O significado disso é que, mesmo que muitas vezes não entendamos o porquê de algumas coisas que nos acontecem, sabemos que o nosso Deus está no trono do universo. Ele conduz a história de acordo com o seu plano infalível. E diga-se de passagem, este plano é sempre melhor do que o nosso. Saber disso nos fortalece de tal forma que podemos suportar, sejam quais forem as circunstâncias. Por isso somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Diz a palavra de Deus. Que diremos então à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? A ideia é que não há nada que os crentes possam temer, pois por piores que sejam as circunstâncias, em todas elas somos mais do que vencedores. Essa verdade deixa claro que muitas vezes Deus não nos livra dos problemas, mas nos livra nos problemas. Muitas vezes Ele não nos protege das dificuldades, mas nos protege nas dificuldades, de modo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. A segurança que desfrutamos em Cristo é tão grande que até mesmo as adversidades trabalham em nosso favor. Isso é uma tremenda notícia, não é mesmo? Existem ainda muitas outras considerações sobre a salvação oferecida por Deus a serem feitas. Mas para que essa videoaula não se estenda em demasia, deixarei este tema para ser aprofundado por nossos professores. Visite uma de nossas salas de aula virtuais e saiba mais sobre este maravilhoso presente que o nosso Deus, o nosso Salvador, nos oferta. Quero encerrar o nosso bate-papo deixando com você os últimos versículos deste capítulo 8 da carta de Paulo aos Romanos, que diz assim: em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem profundidade,
nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você e tenha misericórdia de você, que Ele levante o seu rosto sobre você e te dê a paz. Uma boa semana a todos, até a próxima!